Olá, tudo bem? Então, nessa aula nós iremos trabalhar os gráficos cartesianos, só que agora de uma forma diferente. Nós já trabalhamos gráficos cartesianos de primeiro grau, gráficos cartesianos de segundo grau, são dois vídeos, eu vou deixar ali na descrição o link desses dois vídeos, havendo necessidade você retoma essas aulas, e a aula de hoje é algo diferenciado. Nós vamos trabalhar de forma mista, ou seja, no mesmo par de cartesiano, nós vamos jogar tanto equação de primeiro grau quanto equação de segundo grau. Então, no mesmo gráfico, nós vamos obter gráfico de primeiro grau e gráfico de equação de segundo grau. E, ao final, nós temos um exercício muito interessante, que a partir do gráfico a gente vai trabalhar a construção da equação. Então, bem bacana você acompanhar. Então, bora facilitar? Vem comigo. Então, pessoal, tudo bem? Nessa aula, então, nós vamos direcionar o nosso trabalho para esse gráfico que a gente pode chamar de gráfico misto, trabalhando a equação de primeiro grau e segundo grau. Mas antes disso, sempre aquele lembrete, não esqueça de curtir, valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho das notificações. Toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal. E conto com o teu apoio para o crescimento desse canal e a gente poder chegar cada vez mais a um número maior de pessoas para poder ajudar a todos. Beleza? Vamos trabalhar então? Então acompanhe comigo. Veja bem, em aulas anteriores, a gente já trabalhou as equações de primeiro grau e segundo grau. Ali na tela, só para te relembrar, o comportamento da equação de primeiro grau, a x mais b, né? Tá aqui, ó, o expoente aqui é 1, uma equação de primeiro grau, o x é que sempre vai te definir o grau da equação, no caso aqui da relação xy, e a equação do segundo grau é aquela em que o teu x tem expoente 2, ou seja, uma equação de segundo grau, y igual a x² mais bx mais c. Sempre lembrando que esse a, tanto para a equação de primeiro grau quanto de segundo grau, ele tem que ser diferente de zero, porque caso contrário você anula a equação, ok? E o a, b e c tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Pessoal, ali está uma descrição, relembrar do que nós discutimos na aula sobre gráficos de equação de primeiro grau. Então, tá ali o detalhamento, qualquer coisa, dá uma olhada com cuidado, sempre lembrando, tem vídeo sobre isso, já que está aí na descrição, os links estão ali. E aqui também eu tenho, então, um resumo das equações de segundo grau, comportamento gráfico, da mesma forma, o detalhamento certinho também tem um link aí na descrição com o vídeo relacionado a gráficos de equação de segundo grau. Maravilha? Nós vamos direto para o ponto, que é trabalhar hoje a questão da construção gráfica ou elaboração da equação num gráfico em que a gente pode ter tanto equação de primeiro grau quanto equação de segundo grau. Então acompanhe comigo, vamos lá? Primeiro exercício. Construa em um mesmo sistema de coordenadas os gráficos das equações y igual a x menos 1. Então veja bem, eu tenho uma equação aqui que nitidamente é uma equação de primeiro grau, certo? O x tem expoente 1, e temos uma equação de segundo grau, o x tem expoente 2. E elas são definidas no conjunto dos números reais, R em R, ok? Eu peço para ser construído o gráfico. Bom, como já vimos, para construir o gráfico, você vai ter que trabalhar determinados valores de x, para com isso, através da equação, obter o correspondente y, monta o par ordenado, esse par ordenado depois você vai poder jogar no gráfico, definir os pontos, a junção desses pontos vai construir o gráfico. Nós vamos fazer o seguinte, para esse exercício, como nós temos aqui a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau, nós vamos usar 3 pontos. 3 pontos é suficiente para construir uma reta, tanto quanto uma curva. Então nós vamos usar x igual a menos 1, nós vamos usar x igual a 0 e x igual a mais 1. Qual é o critério que eu estou adotando para usar esses elementos? Normalmente a gente trabalha sempre algo em torno aí do cruzamento dos eixos, o ponto zero, mas não necessariamente. Aqui, pelo formato da expressão, que depois vocês vão ver os valores de a e b estão próximos a isso, esses valores ficam bem interessantes, ok? Muito bem. Então nós vamos trabalhar primeiro esses valores para a equação de primeiro grau, essa equação x menos 1. Então vamos lá. Quando x é menos 1, então o meu y será menos 1
menos 1. Simples, né? Aqui no lugar do x, na expressão, eu estou substituindo x igual a menos 1. Portanto, neste caso, o meu y vai dar menos 2. Então, perceba que a gente tem o primeiro par ordenado. Quando x é menos 1, y é menos 2. Show? Vamos adiante para o x igual a 0. De novo, substitua lá na equação do primeiro grau, vai ficar 0 menos 1, então meu y será menos 1. Ou seja, o segundo par ordenado, 0 para x, menos 1 para y. Lembra, né, pessoal? O par ordenado sempre é x na frente e y atrás. Isso é uma regra da matemática, ok? Muito bem. Para o terceiro ponto, nós teríamos x igual a mais 1, menos 1. Estou substituindo lá naquela equação do primeiro grau. 1 menos 1, 0. Então, nós teríamos, quando x é mais 1, o y é 0. Muito bem. Tendo os 3 pontos, eu consigo ir lá, jogar os pontos no gráfico e construir a figura. Então, vamos lá? Primeiro par ordenado. Quando x é menos 1, y é menos 2. Então, pessoal, se eu observar aqui, ó, eixo x na horizontal, x menos 1 é esse ponto aqui. Y menos 2 é esse ponto aqui. O y está na vertical, ok? Usando a nossa famosa regra do paralelogramo, você vai ver que o ponto em que esses dois elementos se cruzam é esse ponto ali. Então, ele define o primeiro par ordenado. Próximo par ordenado, está aqui, ó, o segundo par ordenado. Quando x é 0, y é menos 1. X igual a 0 é bem aqui no encontro dos eixos, ok? Y igual a menos 1 é aqui. Lembram? Quando num par ordenado um elemento é 0, o ponto cai sobre o outro. Então, o ponto vai cair aqui, ó, menos 1, ok? Agora vamos para o terceiro par ordenado. Quando x é 1, o y é 0. X igual a 1 positivo está aqui, ok? Y igual a 0 fica sobre o eixo. Lembram? Quando um elemento é 0, o ponto cai sobre o outro. Então, aqui. Maravilha? Então, pessoal, se nós agora fizermos a junção dos pontos, nós vamos obter o gráfico da primeira equação. Então, mais ou menos isso aqui. Não é isso? Uma reta tem lógica, né? É uma equação de primeiro grau que nós trabalhamos, não é isso aí? Uma equação de primeiro grau sempre produz retas. E veja que a reta está inclinada para cima. Pessoal, lembrando, a equação de primeiro grau, y igual a x mais b. Observe que aqui na frente do x não aparece ninguém, então significa que é o elemento neutro do produto, que é o 1. Então significa que o a é igual a 1. Lembram da regrinha que nós vimos nas equações de primeiro grau? Quando a é maior que 0, a reta é crescente, ela inclina para cima. Se o a fosse negativo, ou seja, menor que 0, ela seria decrescente. No caso aqui, o a é mais 1, portanto, crescente, inclinada para cima, é o que nós construímos ali. Maravilha? Muito bem. Agora nós vamos construir o gráfico da segunda expressão. Lembre que eu comentei com vocês que a gente ia ter um gráfico misto. Então, a segunda expressão, vamos anotar ela aqui do lado para não ter qualquer tipo de confusão. Y igual a x² mais 1. Mesma coisa, né? Defina os valores para o x, calcule o respectivo y pela equação, monte os pares ordenados e jogue no gráfico. Então vamos lá. Vocês viram que nós adotamos x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a mais 1, ok? Vamos substituir então? Para o primeiro ponto, o y seria x² mais 1. Veja que eu substituí aqui no lugar do x, ok? Portanto, o meu y será... Pessoal, menos 1 ao quadrado dá mais 1, não é? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 com mais 1 dá 2. Então, o primeiro par ordenado, quando x é menos 1, o y dá mais 2. Tranquilo? Vamos lá? Próximo, x igual a 0. Substituo no lugar do x o valor dele, lá na expressão. Eu vou ter 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então, veja, eu tenho o segundo par ordenado. Quando x é 0, o y dá 1. E, finalmente, quando x é mais 1, substituo o x, fica mais 1 ao quadrado mais 1. Então, meu y será 1 ao quadrado que dá 1, mais 1 dá 2. Então, quando x é 1, o y é 2. Fechou até aí? Muito bem. Uma vez que você tem os pares ordenados definidos, vamos montar o gráfico. Então, vamos lá. Primeiro par ordenado, esse aqui, ó.
Quando o x é menos 1, está aqui, né? O y é mais 2. Ora, y mais 2 é aqui em cima, né? Então, o que a gente faria? Regra do paralelogramo, menos 1 até mais 2. O ponto está aqui. Segundo ponto, quando o x é 0, é esse ponto aqui, né? O y é 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Y igual a 1 é aqui. Quando um elemento é 0, o ponto cai sobre o outro. Lembra? Então, aqui. E o terceiro ponto, quando x é 1, o y é 2. X mais 1 está aqui. Y2 está lá. Regra do paralelogramo. Né? Se a gente juntar os pontos, vai cair aqui. Deixa eu só dar uma melhorada na minha figura aí, ficou tudo meio amontoadinho. Vamos tirar esse mais 2 daqui, né? E vamos posicionar ele no lugar certo. Vamos colocar mais 2 aqui. Então, veja bem, pessoal, agora, juntando os pontos, eu obtive os 3 pontos, eu vou obter uma parábola. Claro, aquela velha história, minha figura feita à mão nunca fica com muita perfeição, né? Mas está clara que você tem uma parábola onde o vértice, evidentemente, está nesse ponto aqui. É o ponto de inflexão da curva. Ela vem num comportamento decrescente e depois fica crescente. Gente, lembram? Uma equação de segundo grau, ela é ax² mais bx mais c. Se você observar, o a é o termo que está na frente do x². Olha aqui, ó, na frente do x², quando não aparece, é o 1, certo? Então, o a vale 1. Lembram? Nos gráficos de segundo grau, quando o a é positivo, ou seja, maior de 0, eu tenho a concavidade da parábola virada para cima. E se o a for negativo, ou seja, menor que 0, eu terei a concavidade da parábola voltada para baixo. Veja que se o meu a deu 1 positivo, eu caí nesse caso. Olhe lá na figura que você vai ver que é isso mesmo. Maravilha? Então tá ali, pessoal. O objetivo desse primeiro exercício foi dar uma relembrada no processo de construção do gráfico, tanto de equação de primeiro grau quanto de equação de segundo grau. Fechou? Tranquilo? Um outro detalhe que eu quero observar bem. Vocês lembram que as raízes da equação são os pontos em que o y é igual a 0. Isso vale tanto para a equação de primeiro grau quanto para a equação de segundo grau. Ora, no gráfico vermelho, você tem o y igual a 0 bem nesse ponto aqui, ok? Então significa que nesse ponto, x igual a 0, x igual a 0 não, y igual a 0, né? Você tem esse ponto aqui, deixa eu só consertar isso. Então você tem nesse ponto aqui, você tem o x igual a 1 e o y igual a 0. Então, esse ponto aqui, x igual a 1, é a raiz da equação. Lembra? O x é a raiz. Então, esse gráfico tem raiz igual a 1. Já o meu gráfico aqui, do segundo grau, ele não tem raiz, porque veja que ele não toca o eixo x, ele não vai ter y igual a 0. E a condição para ser raiz é que o y tem que ser igual a 0. Então, nesse caso aqui, não teria raízes pertencentes ao conjunto dos números reais. Fechou? Só para relembrar esse detalhe. Podemos ir adiante? Acompanhe comigo. Segundo exercício, vamos lá. Gente, olha só. Determine a equação quadrática cujo gráfico passa pelos pontos 1, 8, 0, 3 e 2, menos 1. Não tem gráfico. Não pediu para montar o gráfico. Pediu sim para montar a equação. Mas se vocês observarem, os elementos que estão sendo dados, eles pertencem ao estudo do gráfico, são pares ordenados. Perceberam? Então veja bem, qual é a grande dica do exercício? A grande dica do exercício é que é uma equação quadrática. Isso significa que é uma equação de segundo grau. E segundo o que a gente já viu, uma equação de segundo grau tem esse comportamento aqui, ó. Ax² mais bx mais c. Então, se você quer a equação, vê se você concorda comigo. Você fatalmente vai ter que conseguir descobrir o valor do A, o valor do B e o valor do C. Porque esses três elementos é que são os coeficientes, perdão,
São os coeficientes que dão a cara da equação, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, a saída é aplicar a equação para cada par ordenado desse. Então acompanhe comigo. Vamos pegar o primeiro par ordenado? O primeiro par ordenado é 1 e 8. Isso significa que nesse ponto x vale 1 e o y vale 8, ok? Então vamos substituir o x e o y na expressão geral e vamos tentar ver se a gente consegue achar o a, b e c. Acompanhe comigo? Então olha só, y é 8, o a eu quero descobrir, o x está aqui, vale 1, então 1 ao quadrado, mais o b que eu quero descobrir, o x a gente já viu que vale 1, mais o c que eu quero descobrir. Então se eu ajeitar isso aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a, b vezes 1 dá b, e lá atrás tem o c. Isso tudo é igual a 8, eu só vou inverter. Isso tudo é igual a 8. Então, pessoal, percebam que eu montei uma primeira relação. Vai me dar condições de achar o valor do a, do b e do c só por essa equação? Não, né? 3 elementos para uma equação não dá. Então nós vamos pegar o segundo par ordenado e vamos ver o que a gente vai conseguir pelo segundo. Muito bem, vamos lá. Qual é o segundo par ordenado? Está lá em cima, ó, 0 e 3. Muito bem, se eu aplicar esse segundo par ordenado, agora o x vale 0 e o y vale 3. Substituindo aqui em cima nessa expressão geral, que está em preto, vai ficar assim, ó, y igual a 3 igual a que eu quero descobrir, vezes o x que agora é 0 ao quadrado, mais o b que eu quero descobrir, vezes o x que é 0, mais o c que eu quero descobrir. Olha só que legal, que fica 3, certo? 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes a dá 0, sumiu. B vezes 0 dá 0, sumiu. Sobrou quem? C. Então, pessoal, olha só, acabei de descobrir o valor do C. O segundo par ordenado me deu condições de achar o valor do C. Lembram que eu estou precisando do A, do B e do C para achar a solução. O C eu já achei. Bom, se o A e o B eu ainda não tenho, vou ter que ir para o terceiro par ordenado e vamos ver o que eu consigo com ele. Então acompanhem comigo. O terceiro par ordenado é 2 e menos 1. Aplicando lá na expressão em negrito, aqui em cima em preto, você vai ter que o x é 2 agora e o y é menos 1, ok? Então vamos substituir. Y menos 1 igual ao a que eu não tenho, vezes o x que é 2, fica ao quadrado, mais o b que eu quero, vezes o x que é 2, e mais o c, que eu já tenho agora. Se eu quiser, eu já posso substituir. Eu já sei que o c vale 3. Então olha só como é que vai ficar. Menos 1 igual 2 ao quadrado, 4, vai ficar 4a, mais 2b, mais 3. Vamos isolar esse a e esse b, para tentar montar a equação? Então vai ficar assim, ó, menos 1, o 3 passa para o outro lado, ele fica negativo, igual a 4a mais 2b. Ou seja, se eu inverter a ordem, 4a mais 2b é igual a menos 4. Pessoal, se eu quiser facilitar a minha vida, perceba que todos os coeficientes aqui são divisíveis por 2. Então, vou dividir tudo por 2, para tornar a equação mais fácil. 4 por 2 dá 2, então fica 2a. 2 por 2 dá 1, então fica b. E menos 4 por 2 dá 2. Então, olha só, pessoal, montei uma segunda equação. Se eu pegar essa equação aqui em cima, que está em vermelho, e substituir o c, que eu acabei de achar, ela vai ficar assim, ó. A mais b mais o c, que é 3, igual a 8. Vamos só fazer aqui, obedecendo as coisas que a gente estava fazendo. Então, se eu ajeitar isso aqui, vai ficar a mais b igual a 5. Gente, o 3 passa para o outro lado diminuindo, 8 menos 3, 5. Então, perceba que agora a gente montou um sisteminha de equações. Uma delas diz que a mais b é igual a 5, e a outra delas diz que 2a mais b é igual a 2. O c eu já sei que vale 3. O a e o b eu estou querendo descobrir para ir montar a equação. Duas equações aqui, ó, sisteminha de equações. A duas variáveis eu consigo achar. Isola numa e substitui na outra, lembra?
Bom, está na cara que a expressão de cima é mais fácil de ser trabalhada para isolar a variável. Então, eu vou trabalhar aqui, pessoal. Ó. Se eu, por exemplo, isolar o A, vai ficar 5 menos B, concordo? B passa para o outro lado, fica negativo. Agora eu vou pegar a expressão de baixo, 2A mais B igual a 2, e, perdão, aqui é 2 negativo, né? Havia esquecido do sinal, olha o cuidado, ó, negativo. E vou substituir o valor do A. Então ficaria 2 vezes. Aqui em cima, pessoal, quem é o A? 5 menos B. Perceberam? Mais B igual a menos 2. Olha só, eu montei uma expressão agora que só tem o B. Então vou conseguir achar o valor do B, que é um dos caras que eu quero, ok? Então vamos lá? Aplico o chuveirinho aqui, concordam? 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos B, menos 2B, mais B igual a menos 2. Jogo o 10 para o outro lado, ele troca de sinal. Então vai ficar menos 2B mais B, que dá menos B, e do outro lado vai ficar menos 2 menos 10, que dá menos 12. Maravilha? Bom, aqui você multiplica tudo por menos 1, você vai ter que B é igual a 12. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu, a essa altura do campeonato, já tenho o valor do C, está aqui, ó. Já tenho o valor do B. Lembram? Para montar a expressão geral, que é o que o exercício está pedindo, está faltando o A. Mas se eu tenho B, é só voltar aqui em cima, ó, que você consegue achar o A. Maravilha? Então vamos aplicar? O A é 5 menos o B, que deu quanto? 12. Então significa que o A é menos 7. Olha só que legal. Agora eu tenho os três, o A, o B e o C. Finalmente, pessoal, se eu quero montar a equação geral, eu vou pegar agora e substituir os elementos na expressão geral. Qual é a expressão geral? Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Vamos lá. Então, y será, quanto que vale o A? Menos 7. Então, vai ficar menos 7x quadrado. Quanto que vale o B? 12. Então, mais 12x. Quanto que vale o C? 3. Então, mais 3. Está aqui, pessoal. Essa aqui é a equação quadrática que o exercício pediu. Percebeu? Exercício interessante, né? Perceba que só com 3 pares ordenados, nada além disso, a gente conseguiu estruturar. É trabalhoso? É. Mas a gente conseguiu chegar na equação quadrática. Ficou dúvida? Volta aí no vídeo, revise esse exercício, porque ele tem uma importância assim capital. Maravilha? Então, pessoal, então vocês viram que no primeiro exercício a gente trabalhou aquela construção do gráfico. E no segundo exercício foi o contrário. A partir dos pares ordenados, eu consegui montar a equação da expressão. Então, é um tipo de exercício diferente, por isso mesmo que eu direcionei para uma aula específica. A gente já tinha trabalhado aquela aula de equação de primeiro grau com os gráficos, equação de segundo grau com os gráficos, mas essa aula aqui ela veio para trazer situações diferentes que podem envolver as duas equações do mesmo gráfico, ou esse componente do exercício 2, que apenas através de pontos cartesianos você pode estruturar uma equação tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. Beleza? Então, eu tenho certeza que eu pude te ajudar em mais uma aula. Fica o meu agradecimento por você ter ficado até o final dessa aula. Nós, na próxima aula, começaremos um novo conteúdo muito interessante, que vai ser a parte de inequações, e fique com a gente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.